E aí, muitas vezes, quando a pessoa, pela primeira vez, ela entra em contato com o som das tigelas, a maioria das pessoas acha muito relaxante. Interessante isso, porque às vezes, quando eu escuto uma música, vem igual, por exemplo, eu adoro a música, a voz da Enya. Então ela me acalma, me tranquiliza. Mas há outras músicas que eu escuto que não bate com a minha frequência. Tem essa ligação mesmo, Raquel? Tem, com certeza. Assim, todo som, você sabe muito bem disso, ele vai nos influenciar de alguma forma. E aí, muitas vezes, quando a pessoa, pela primeira vez, ela entra em contato com o som das tigelas, a maioria das pessoas acha muito relaxante. Mas tem gente que acha incômodo. E eu falo por quê? É porque essa pessoa está tão habituada a estar nas ondas beta de alta frequência, que são as ondas do estresse, que quando ela escuta um som que tenta tirar ela dessa frequência, é isso que você falou, não está em ressonância, está em dissonância. E aí acaba causando esse incômodo, digamos assim. É raro, a maioria das pessoas realmente consegue relaxar com esses sons, porque eu costumo dizer que até pessoas que não conseguem meditar, que têm uma mente muito agitada, a maioria delas consegue entrar nesse estado de relaxamento, de calma, de paz mental, usando o som. E por outro lado tem sons, por exemplo, o som de uma obra. Eu acho enlouquecedor. Então, assim, o som ele vai nos afetar. E muitas vezes a gente não percebe. E afeta o humor. É incrível. Afeta tudo. Afeta a mente, afeta o corpo, afeta as emoções. Então, muitas vezes a pessoa chega em casa estressada com esse excesso de ruído que ela vem ali coletando ao longo do dia. E ela nem sabe de onde que vem. E muitas vezes vem desse excesso mesmo de estímulos sonoros que a gente vive. E relacionando a esse estresse, o som com o estresse, que eu acredito que seja um impacto, o que eu observo? Às vezes a gente está no trânsito, o barulho da buzina, as pessoas passando, isso tudo gera mais estresse. Você já está lá num trânsito e ainda o carro não me locomove, e aí sabe o que eu tenho? Quando eu estou assim, eu coloco uma música bem mais tranquila para me tranquilizar, porque eu vejo que eu entro nessa frequência. Mas há pessoas que gostam mais de estilos de sons mais fortes, tipo o próprio funk, e tudo bem, eu acredito que cada um tem que ter uma sintonia com o som. Sim. E falando do som, como que há cura através do som? A cura através do som, ela acontece, em sua maioria, assim, por causa dessa alteração nas ondas cerebrais, por causa dessa capacidade, dessa habilidade, dessa função do cérebro, que é entrar em sintonia com os sons. Então, quando a gente consegue tirar o cérebro dessas ondas do estresse, que elas são caóticas, elas são desencontradas. É como se a parte do cérebro da frente estivesse tocando uma música, a parte de trás outra música, o lado direito uma música, o lado esquerdo outra música. Então fica tudo fora de sintonia. E aí o som vem e ele acalma essas ondas cerebrais e ele cria essa coerência no cérebro. E o cérebro emite, impulsos, informações para todo o corpo. Por isso que tudo que a gente pensa afeta todo o nosso corpo através do que a gente chama de neuropeptídeos, também dos neurotransmissores. E aí, quando o cérebro cria essa coerência, ele contribui para que o corpo volte para a homeostase, para que o corpo volte para a harmonia. E aí vai reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, trazendo de volta a saúde primeiro num nível mais sutil e depois no nível mais físico e tangível. Interessante demais, porque hoje a gente vive ansioso. A ansiedade, acho que todo mundo é assim. E às vezes eu falo com os meus clientes que tem alguma alteração da voz e eles falam assim: Silvia, hoje quem não é ansioso? Sim. E a gente não tem que acostumar com a ansiedade. A gente tem que modificar isso. E eu acredito que o som, pelo menos a minha experiência, me tranquiliza bastante. Às vezes eu estou muito ansiosa e coloco um ritmo que me tranquiliza, porque acho que tem que bater com a sua frequência interna. Sim. E aí eu vejo que eu tenho até mais facilidade, capacidade de pensar e tomada de decisão. Isso mesmo acontece? Com certeza, porque é aquilo que eu falei, sobre a questão da limpeza
da mente, da gente ter, assim, ferramentas, seja através do som, seja através de alguns minutos de silêncio, de limpar mesmo a mente. E sim, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela é uma parte quase que inata do ser humano, mas a gente tem que ter ferramentas para lidar com ela. E aí depende, né? Vamos supor, você quando tá estressada, você quer realmente um som que vá te acalmar. Mas, por exemplo, você acordou, você tá indo pra academia. Você não vai colocar uma música ali totalmente. Não, você quer uma coisa que vai te dar mais ânimo, te dar mais energia. Então também de saber, se observar, se conhecer e saber, nossa, que tipo de som, que tipo de música que eu preciso agora. E aí vai fluindo e adaptando de acordo com os momentos, né? Porque nós não somos seres lineares, nós estamos sempre oscilando. Então, em cada momento, um tipo de som vai ser mais propício. Então, o som, pelo que você está falando, tem a capacidade de equilibrar a nossa mente, o nosso corpo, e eu falo que até uma homeostase acontece isso. Acho que a gente é vibração interna. E é igual a voz, Raquel. A voz, ela é produzida através de sons sonoros. Então você tem fluxo de ar, ou seja, a respiração, o ritmo respiratório, ele é fundamental quando a gente produz a voz. Então você tem um fluxo de ar que faz com que, associado com os músculos da laringe, há uma vibração, uma frequência desse som. Então, na hora que eu produzo a minha voz, eu tenho que coordenar meu ritmo respiratório com o meu ritmo de toda essa musculatura, porque senão pode ter um impacto direto na voz. E quando a gente fala voz, a gente fala de sons, e sons que também purifica, auxilia. A voz, ela também, eu falo que a voz, ela expressa sentimento e emoção. Então, quando a gente fala ou muito rápido, quando está muito ansioso, ou fala mais devagar, a voz também, ela tem essa força de acalmar a mente. Então eu falo muito da Enya porque eu gosto muito da Enya. Eu sempre gostei, assim, desde a adolescência, assim, quando eu escutei a Enya a primeira vez. E realmente é onde que ela me tranquiliza e só tem voz ali, tem ritmo, tem música, mas a voz que acalma.